Salve nação brasileira! A seleção brasileira ganhou para o Japão de virada por 2-1 com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. Fica comigo para saber todos os detalhes. No Jogo Aberto, Renata Fã vai destrinchar todo o jogo do início ao fim. Então, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal. Se você é novo por aqui, ativa o sininho das notificações, galera. E confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Felicidade! Não foi simples, muito sufoco. Copa do Mundo é outro nível, é outra competição, é pros melhores. E o Brasil lutou e conseguiu eliminar a seleção japonesa. Nós estamos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas para vencer o Japão de virada, a nossa seleção teve que mostrar muita garra e atitude no segundo tempo, com os gols de Casemiro e Martinelli. Agora o time de Ancelotti espera pelo vencedor de Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam daqui a pouco em Dallas. Além desse confronto, a França encara a Suécia e no fim da noite tem o encontro de México e Equador. De volta aos jogos de ontem, a zebra estava solta com a queda da tetracampeã Alemanha, eliminada nos pênaltis para o Paraguai com as pontarias certeiras de Maurício e Gustavo Gomes. Sem Memphis Depay, que não saiu do banco de reservas, a Holanda também perdeu nas penalidades para o Marrocos, que agora pega o Canadá nas oitavas. De volta à seleção, a lesão de Paquetá acende o sinal de alerta no desgaste dos jogadores após a dramática classificação lá em Houston. O sofrimento é normal, não há nada novo, sobretudo no futebol moderno. O sofrimento é normal, como é normal o alívio. É sempre muito bom a gente estar passando dos obstáculos, das dificuldades. Eu acho que esses momentos assim, de superação é de dar muito orgulho e mostrar o quão aguerrido nós somos. Foi muito bom, né? Acho que o intervalo nos ajudou bastante, as orientações do mister. Pediu pra gente povoar um pouco mais a área, fazer mais movimento sujo nas costas dele para tentar quebrar aquela linha deles defensiva, né? Que estava muito forte. Empurrou pra Martinelli e bateu! Ontem o coração de todo brasileiro que torce, que celebra e que vibra com a seleção, porque esses caras estão lá para nos representar. Eles jogam e nós estamos juntos. E ontem foi um sufoco, mas valeu a pena. Ganhamos. Quem disse, Cicinho, que Copa do Mundo é pra fracos, hein? Bom dia pra você. Poderia ter sido com menos sofrimento. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Pois é, mas Copa do Mundo é isso. Copa do Mundo não tem jogo fácil. E do outro lado tinha uma grande equipe, a equipe japonesa, mas o Brasil mostrou a força brasileira. E, acima de tudo, o Ancelotti mostrou que tem estrela também, Renata. Pois é, nem Vini, nem Neymar. O Brasil teve que recorrer a outros personagens. Ronaldão, que alegria ver o Brasil classificado. Seguimos! Agora a vida vai ser cada vez mais complexa. É verdade, menina Renata. Bom dia a você, seus cavalinhos, perninhas. E ontem meu coração parou ontem, meu Deus do céu. Fazia tempo, acho que nem o Corinthians me fez sofrer tanto quanto o Brasil ontem. Mas graças a Deus, no finalzinho teve o gol Salvador e o Cici falou tudo, hein? O Ancelotti, além de ser um baita treinador, tem estrela, menina. Tá todo mundo hoje comentando, olha, se fosse eu, tiraria o Casemiro. Se fosse eu, não colocaria o Martinelli em campo. Mas ele tá lá treinando. E, Edu, é por isso que a gente reclama de treinamentos fechados, não sabemos as estratégias. E ontem, eu acho que nem foi na tática, nem na técnica, foi no coração. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Com certeza, por isso que o Ancelotti tem tantos títulos assim na carreira. Não é à toa, porque ele consegue enxergar assim a qualidade dos jogadores. Mas eu fiquei com um mix de sentimentos, sabe, Renato? Oi? Aliviado, né?
pouco preocupado, mas muito feliz pela vitória do Brasil, Renata. Gente, eu até agora tô ainda sentindo alívio. Daqui a pouquinho, tudo que aconteceu na partida, as escolhas do Ancelotti, os jogadores da seleção, a torcida e tudo da Copa do Mundo. A zebra passou 2 vezes ontem, ainda bem que bem longe da gente, hein? Todo mundo participou da festa brasileira, todo mundo participou do sofrimento, no final deu certo. E vamos agora para o YouTube, canal Jogo Aberto, lá mais notícias da seleção que agora espera ou pela Costa do Marfim ou Noruega, já ao vivo. São brasileira agora porque Felipe Killing acompanhou tudo de perto e já vai contar os detalhes pra gente. Muito bem, nessa missão Copa, Felipe Killing merece um descanso. A seleção já foi, partiu, voou. Ele agora tá se recuperando de um jogaço. Foi emoção pura, foi técnica toda a prova. De outro lado, víamos um Japão concentrado, querendo segurar resultado. Mas o Brasil não desistiu e conseguiu a classificação. Killing, que na próxima seja mais fácil, por favor. Bom dia! Tudo bom, Renata? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Que jogo, viu? Que jogo, que na próxima seja um pouquinho mais fácil. Se bem que vencer com uma emoção dessa tem um gostinho diferente, um sabor especial. Até eu percebi isso no estádio, a torcida jogando junto, empurrando o time. E após a partida eu percebi que houve uma aproximação ainda maior dos torcedores com esse time. Os dois sofreram, o Brasil em campo, a torcida na arquibancada, e os dois se abraçaram, comemoraram após o apito final. A gente segue em Houston, a seleção brasileira já está em Nova Jersey, viajou ontem à noite. Logo mais, ao meio-dia, horário de Brasília, tem um treino ao vivo que a Gabi Guimarães vai mostrar aqui no Jogo Aberto. Mas sobre boletim médico, o Paquetá, que saiu ontem sentindo o adutor da coxa no estádio, já havia um clima de preocupação, vai passar por um exame de imagem agora pela manhã. Assim que a gente tiver a atualização, a gente traz aqui. O Casemiro saiu sentindo a virilha, também será reavaliado. Mas ontem no estádio a percepção é que Casemiro não chega a preocupar tanto. Então a CBF está analisando esses 2 casos, lembrando que o Brasil vem sofrendo com muitos problemas de lesão. Durante essa Copa do Mundo com Rafinha e até mesmo o Wesley, e antes, perdendo jogadores fundamentais para o esquema de Ancelotti, o Estevão, o Rodrigo, o Militão. Tomara que não seja nada grave. E Renata, ontem deu para perceber também uma seleção brasileira que soube sofrer, soube administrar o placar, conviveu por muito tempo com a eliminação. E eu confesso que eu reclamei bastante do Casemiro. Casemiro vai lá e faz o gol, o Ancelotti mantém ele em campo. Quando o Martinelli estava aquecendo, eu falei, o Martinelli não, deveria ser o Luiz Henrique. O Martinelli vai lá e faz o gol da vitória. Por isso que o Ancelotti é o rei do mata-mata. A gente preparou uma matéria especial contando o drama, mas também o sorriso aqui em Houston. Foi no sufoco, foi com cara de mata-mata. O Japão fez exatamente o jogo que prometia. Disciplinado, intenso, organizado. Esperou o momento certo. Um erro brasileiro. Danilo vacilou no passe, Casemiro já com cartão amarelo não pôde fazer a falta. E Caixu Sano abriu o placar ainda no primeiro tempo. O gol mudou o ambiente. O Brasil, que entrou como favorito, passou a jogar também contra a ansiedade. Encontramos dificuldade para a força do rival, que é uma equipe muito respeitável, muito bem organizado, muito perigoso, com jogadores fortes nos duelos a nível físico. Em mata-mata, uma seleção não precisa apenas jogar bonito, precisa saber atravessar os momentos difíceis. E foi exatamente isso que o Brasil fez hoje aqui em Houston. Não venceu com brilho, venceu com resistência. Não passou por cima do Japão, passou pelo Japão. E em Copa do Mundo, essa pode ser a diferença entre voltar para casa e continuar sonhando. Foi muito bom, né? Acho que o intervalo nos ajudou bastante, as orientações do mister. Pediu pra gente povoar um pouco mais a área, fazer mais movimento sujo nas costas dele para tentar quebrar aquela linha deles defensiva, né? Que estava muito forte. A reação começou no segundo tempo. Bruno Guimarães, que fez boa partida, chegou
sofrimento é normal. Não há nada novo, sobretudo no futebol moderno. Sofrimento é normal, como é normal o alívio. Buscamos soluciones en la segunda parte, poniendo más cruzamiento y más presencia na área. Então, eu acho que é uma evolução, porque se não tivemos problema a buscar espaço em nosso jogo, aqui tivemos o problema e o solucionamos muito bem na segunda parte. É sempre muito bom a gente estar passando dos obstáculos, das dificuldades. Eu acho que esses momentos assim de superação é de dar muito orgulho e mostrar o quão aguerrido nós somos. ブラジルとの力関係ですけど、間違いなく縮めてこれてるかなとは、思ってますし、それはブラジルがどうこうではないですけど、世界のトップ基準に、日本も、間違いなく近づいてきているなと。Ancelotti dizia na véspera que o Brasil precisava de mente, coração e ideias claras. A mente para não desorganizar depois do gol japonês. O coração para buscar a virada até o fim. E a clareza para entender que em jogo eliminatório nem sempre o caminho passa pelo espetáculo. Às vezes, passa pela sobrevivência. Quem vier vai vir com muita qualidade, né? Costa do Marfim, a gente tem que respeitar muito também. Uma equipe muito intensa, física, com jogadores de qualidades, de muitas qualidades técnicas também. A Noruega também não só o Haaland, né? Mas é uma equipe joga muito junto, né? Uma equipe com muita solidez defensiva, com um poder de ataque muito forte, posse de bola. Então o Odegaard também, né, um grande jogador. O jogo de hoje me gostou muito. É ponto, mas temos que pensar ao próximo. Cicinho, não sei se passou um filme diferente para você, já que a Copa do Mundo, ela existiu na sua vida de uma maneira muito forte, muito presente. Mas ontem aqui todo mundo acho que foi muito mais do que profissional, do que imprensa, atleta. Nós somos torcedores, porque foi um jogo de uma emoção até o último segundo. E o Brasil conseguiu se superar quando nem sei se era possível. Que o diga minhas unhas, Renato. Eu ruí bastante, né? O nervosismo bateu. E lógico que passa a imagem, né? E assim, acaba que a gente se apega na força brasileira, no peso da camisa, e foi isso que a seleção brasileira fez. A gente fica analisando, né, o tanto de torcedor, né? A gente fala em 200 milhões de torcedores, 220 milhões de torcedores, mas o Ancelotti, ele conhece, ele tem convicção no trabalho, ele analisa o jogo de uma maneira diferente. Então, assim, nós esperávamos tantas substituições, mas em momento algum deixamos de torcer para a seleção brasileira. Então, essa virada dá moral para os jogadores, dá moral para a comissão técnica, o torcedor respira e aumenta também a questão da crença para melhor desempenho do Brasil nos próximos jogos. Então, assim, esse filme que passa na cabeça do torcedor é o quê? Copa do Mundo é dificuldade, Copa do Mundo é você, às vezes não dá certo com o talento, vai na vontade. Foi isso que o Brasil fez nesse jogo e alegrou, né, todos nós brasileiros. Edu, se a gente for pensar nos últimos 5, 6 anos, os grandes treinadores do mundo, Jürgen Klopp está numa outra função, Guardiola está saindo agora do Manchester City, o Luiz Henrique talvez esteja no auge, não é? Ganhando já uma segunda Champions League. Mas eu fico pensando no Ancelotti, porque ele já tinha tudo na carreira. E ele aceitou pegar o Brasil, sempre respeitado, a única seleção pentacampeã do mundo, faltando pouco tempo para acabar o ciclo, né? 1 ano e pouco. E ele veio, não sei se vai ganhar a Copa, não sei qual é o limite do Brasil, mas eu acredito que se a gente deixá-lo trabalhar, ter essa sequência, ele pode melhorar muito o nosso futebol. Renato, eu também não tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que você trabalhar num clube, né, você está lidando ali com o torcedor e tal. Agora, você trabalhar numa seleção onde você comanda uma nação, eu acho que a responsabilidade e a pressão é muito maior. Eu acredito que o Ancelotti também deva estar aprendendo com isso, sabendo lidar com relação
aos repórteres, aos torcedores também que o aborda ali para cobrar uma substituição, cobrar um jogador. Então acho que também ele está aprendendo a lidar com isso, porque é uma situação totalmente nova. E para nós está sendo muito bom, porque é um treinador vitorioso, é um treinador, como o Cicinho falou, tem convicções e também confia em alguns jogadores. E por isso que ele convocou alguns jogadores pela confiança que ele tem. O próprio Casimiro, o próprio Danilo também, entre outros ali, porque ele sabe o que pode render para ele. Então acho que a seleção brasileira vem mostrando uma questão da resiliência, sabendo sofrer, sabendo viver aquele momento da Copa do Mundo, e aí a cada passo, devagarzinho, está construindo uma nova história, e tomara que essa história seja... Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho, quem sabe no final a gente possa estar construindo... tem que voltar. Construindo uma mansão, né? Vai virar uma mansão. Ê, toca, negrão. Ai, será, gente? Enfim... Vamos sonhar com a próxima fase, passo a passo, tijolinho por tijolinho. Ronaldão, se a catástrofe acontecesse e ficasse 1-1, provavelmente o goleiro do Japão, o Zion Suzuki, seria o destaque do jogo. Mas eu quero perguntar pra você, na sua opinião, quem foi o melhor em campo? Do Brasil. Do Brasil? Bruno Porque Guimarães. É uma pergunta difícil de ser respondida. Tá na fila? Eu acho que eu também iria de Bruno Guimarães. A visão do Ancelotti também, que todos aqui estavam falando, bota muita bola aérea, então ele vai colocar um centroavante e ele não coloca. Quer dizer, a visão do Ancelotti foi melhor que a nossa, porque deu certo no final. Então acho que muitas coisas aí aprovaram e mostraram pra gente que o Ancelotti tá certo no trabalho que ele tá fazendo até aqui. Eu acho que ele vai recuperar o Brasil sim, porque ele pegou uma equipe organizada e teve um time organizado também para cima dessa equipe. Teve um pouquinho do trabalho dele ali com pouco tempo. O Japão já está com esse time aí há quanto tempo que eles estão trabalhando juntos? Então acho que mostra pra gente também que a gente merecia ter um treinador com qualidade na seleção brasileira. Um treinador estrangeiro, sim. Como uma coisa que eu lutei muito aqui no programa, que eu não queria um treinador estrangeiro. E hoje você vê que naquele momento de explosão ele também teve lúcido. E todo mundo, o Brasil explodiu, e ele lúcido no banco. Então, eu acho que calhou tudo. Tá vindo tudo, não vou falar que tá vindo tudo a nosso favor, mas eu espero que até o final aconteça isso, tudo a nosso favor. Porque teve luta, teve entrega, teve garra, teve jogador chorando, teve jogador lutando. E isso era uma coisa que... E é uma coisa que mexe com o povo brasileiro. Então eu espero que continue assim. Mesmo na dificuldade, o Brasil tem a força para lutar. E ontem mostrou que tinha força. Para vencer do Japão, teve que ter força também. Ontem eu falei com você, Cicinho, sobre a questão da declaração do Shogai, um reserva japonês, que falou que o que ele via ultimamente não era aquele Brasil tão forte, nem o Neymar estava jogando aquele fino da bola. E eu fiquei pensando o seguinte, eu não quero julgar o cara ou criticar, mas eu fiquei pensando se... Lá, eles analisam o Brasil como uma seleção mais fraca atualmente. Cadê aquele respeito? Cadê o nosso futebol? E ontem eu acho que a gente mostrou em campo que além de ser uma seleção tradicional, de história, nós temos luta, nós temos garra. E ontem todo mundo se matou pelo jogo. Os jogadores do Brasil foram à exaustão para conseguir essa vitória, 2-1 apertada. Mas o Brasil tem que ser mais respeitado. E eu tenho certeza que ou Noruega ou Costa do Marfim já vão analisar o Brasil diferente. Ah, sem sombra de dúvida, Renata. Depois também da vitória absoluta, jogando bem do Brasil contra a Escócia, os adversários já começaram a ver. Neymar entrando 15 minutos, os adversários já começaram a sentir novamente o peso da camisa da seleção brasileira. E eu acredito, essa declaração desse jogador japonês, eu acredito que ela foi meio isolada, porque a postura da seleção japonesa foi uma postura de respeito quanto ao Brasil. No entanto que eles lançavam a bola, via que não ia pegar, eles já rapidamente viravam as costas para a bola e se posicionava ali com a linha de 5, a outra de 4 ali, mais um, respeitando a seleção brasileira, sabendo da qualidade do Vinícius Júnior, sabendo da qualidade do Ryan, do Matheus Cunha. E assim, esses jogadores não apareceram tanto, mas só que tem o Bruno Guimarães, que jogou muita bola, o Gabriel, o zagueiro também, juntamente com o Marquinhos ali no sistema defensivo, foi muito, mas muito bem. E também o Ancelotti. Então, quando você tem um treinador com esse peso no banco de reserva, sabendo o que faz, daqui para frente pode ter certeza que a visão dos adversários quanto ao Brasil vai triplicar na questão de respeito, porque essa camisa, Ancelotti tem estrela, e essa seleção brasileira, essa camisa, tem 5. 5 mais 1 são 6. Se prepara pro Hexa. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, analisando
essa vitória, né, do Brasil diante da seleção japonesa. Foi um jogo muito difícil, muito sofrido, mas uma vitória muito importante no mata-mata, porque a seleção brasileira agora vai para o próximo jogo, que será talvez ou com a Noruega ou com a Costa do Marfim. Com certeza, se for a Noruega ou a Costa do Marfim, vai ser um jogo ainda mais difícil. Bom, mas queremos saber a sua opinião, o que você achou deste vídeo, e também deixa nos comentários quem foi o jogador mais importante para a vitória da seleção brasileira. Deixa aí nos comentários. Não esquece, galera, de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre a seleção brasileira e também o Flamengo. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece que os créditos estão na descrição do canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.